Que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos lá mais uma vez à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Item 3, Materialismo. Quando definimos a palavra materialismo, podemos dizer que é uma posição filosófica que considera a matéria como a única realidade e que nega a existência da alma, de outra vida e de Deus, como também maneira de viver daqueles que pensam apenas nos prazeres físicos. Esta é uma definição do dicionário Kugel-Larousse. Pergunta 147 de Allan Kardec. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, aqui a espiritualidade superior já nos alerta ali o quanto estamos moralmente inferiores e ainda nos falta lucidez enquanto espíritos habitantes do universo e que, de acordo com a nossa condição, então, temos um ponto de vista muito restrito, né? A nossa ciência ainda não admite muitas coisas referentes à espiritualidade. Pergunta 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. E agora vem uma nota de Allan Kardec, vamos ver. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres humanos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido e o homem estaria certo a não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, estas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução.
e os membros se despedaçariam entre si, como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que o nada. Tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro de breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende neste último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com as suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança.
O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Essa nota de Allan Kardec em cima das respostas da espiritualidade superior é o que nos faz raciocinar. O Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, uma religião. Sabemos que precisamos usar o raciocínio para compreender a nós mesmos e darmos passos certeiros com uma fé certa, não cega, uma fé que usa a razão, que vê e reconhece os fatos, que olha para si mesmo. Em A Gênese, por Allan Kardec, há um trecho no capítulo 10 que fala sobre a gênese orgânica, cujo tema é o homem corporal, que vai do item 26 ao item 30. Então vamos ver. Kardec nos diz: do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere somente por nuances na forma exterior. De resto, a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições. E em sua morte, seu corpo se decompõe como o de tudo que vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Como estes, em morrendo, retorna à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que estavam combinados para o formar, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam as suas funções orgânicas sobre certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos ou macaco, dos quais uns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certos comportamentos do homem, a tal ponto que, há muito tempo, são designados sob o nome de homens da floresta. Como ele, caminham eretos, se servem de bastões, constroem suas cabanas e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente sem solução de continuidade e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com o anel precedente. Seguindo-se passo a passo a série dos seres, diria-se que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem está em condições idênticas aos outros corpos, química e constitucionalmente, que ele nasce, vive e morre do mesmo modo, deve ter sido formado nas mesmas condições. 29. Quanto isso possa custar ao seu orgulho, o homem deve se resignar a ver, em todo o seu corpo material, apenas o último anel da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, contra o qual protestaria em vão. Mas, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do animal,
O segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo em que se detém o animal. Não vemos o limite onde pode chegar o espírito do homem. 30. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e seu positivismo, vai adiante e os provoca, porque está certo de que o princípio espiritual, que tem a sua existência própria, não lhe pode sofrer nenhum dano. O espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria. Admite tudo o que este admite, mas ali onde este se detém, o espiritismo vai além. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz, abre aspas, não posso ir mais longe, fecha aspas. E o outro continua a sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco? Porque aquele, entrevendo os novos horizontes, quer ultrapassar os limites onde convém ao outro se deter? Cristóvão Colombo não foi também tratado de louco porque acreditava num mundo além do oceano? Quanto à história, não conta desses loucos sublimes que fizeram a humanidade avançar, aos quais se trançam coroas depois de se lhes ter atirado à lama? Pois bem, o Espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo aqueles que querem permanecer na margem terrestre, nos descobre todo um mundo bem de outro modo importante para o homem do que a América, porque todos os homens não vão à América, ao passo que todos, sem exceção, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Chegados ao ponto em que estamos da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o Espiritismo prossegue as suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Então, companheiros, precisamos estar muito alertas, principalmente nos dias de hoje, dias de transição, em que muitas ideias materialistas se propagam em contramão ao progresso, à evolução do homem. E nós, como espíritas e, acima de tudo, como cristãos, devemos estar muito seguros das nossas posições, da nossa maneira de viver, da nossa filosofia de vida. Há um trechinho interessante que vamos compartilhar também com todos, que está na Revista Espírita de 1863, de outubro, e até um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E diz: o materialismo opõe-se ao espiritualismo e abafa no coração do homem que o adota toda a esperança, toda a certeza de um futuro tecido pelo progresso da humanidade. Anula dessa forma as leis da justiça, do amor e de caridade. Leva os seus seguidores à incredulidade, ao desespero, ao aniquilamento, às atitudes perniciosas, em uma palavra, à frouxidão moral de consequências lamentáveis. No século XIX, as ideias materialistas se traduziam na maioria das obras literárias e artísticas. Abre aspas. Estava na moda e era de bom tom exibir a negação de tudo até de Deus. Fecha aspas. O materialismo tem sido a causa de um número sem conta de suicídios. Fecha aspas. E aqui mais um trechinho do livro O Céu e o Inferno. Vejam. Aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas e, sobretudo, da juventude, a negação do futuro, apoiam-se na autoridade,
seu saber e a ascendência de sua posição, semeia na sociedade a perturbação e a dissolução, incorrendo numa grande responsabilidade. Fecha aspas, esse é o trechinho que está no livro Céu e Inferno, capítulo 1. Então, possamos nós estarmos alertas, atentos, mas para além de falar, exemplificar, buscando colocar em prática todos os ensinamentos que essa doutrina de luz nos propicia, afinaremos mais o nosso coração com o do Cristo e, ao invés de nos deixarmos envolver por pensamentos, por vibrações difíceis desses dias, envolveremos por nossa vez, através da vivência do cristianismo redivivo. Então, peçamos humildemente a Deus Pai que esteja conosco, que nos auxilie na absorção desses conhecimentos em nossa mente, em nosso coração, para a prática. Então, até o próximo encontro e que Jesus esteja cada vez mais junto ao coração de cada um de nós. Até!